Fala aí galera, belezinha? Cucurucu! Situação positiva, por quê? Mas a informação não para. Fala aí pessoal, beleza? Ontem eu ia gravar um videozinho sobre a polêmica esporte. Mas eu estou gravando hoje. Eu sei que a notícia já foi dada ontem, mas eu quero dar minha opinião sobre essa notícia. Mas antes, deixa seu like e se inscreva no canal do Vou Falar de Grêmio. Segue o Dudu aí, ajuda aí, pessoal. Preciso dos 500 logo para abrir comunidade. Beleza? Compartilhe aí com os amigos. Show! Bom, galera, é o seguinte, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre a questão do Grêmio e esporte. Bom, o que o Grêmio e esporte tem a ver? Bom, o esporte, segundo relatos, o departamento do Grêmio está irritado com a CBF pela forma que o Grêmio está lidando com o caso do Pedro Henrique. Para quem não sabe, o Pedro Henrique, segundo algumas informações, o Pedro Henrique foi, digamos, inscrito de forma errada, ou seja, ele jogou de forma irregular pela equipe do esporte. Então o esporte deveria perder os pontos no campeonato, onde o jogador Pedro Henrique acabou sendo relacionado. Bom, a situação é o seguinte, ó. Segundo informações, segundo o diretor jurídico do Grêmio, o jogador Pedro Henrique, zagueiro do esporte, ele está sendo conduzido, conforme as palavras do Nestor Aig, assim pode-se dizer, que a pessoa responde pelos assuntos jurídicos do clube. Ele está acobertando, digamos assim, a situação do esporte. Ou seja, segundo o Nestor Aig, a CBF está acobertando, está botando panos quentes sobre a situação do zagueiro Pedro Henrique, que está de forma irregular, segundo o diretor jurídico do Grêmio, jogando e sendo relacionado, jogando, enfim. Para vocês entenderem, se o cara está irregular, mesmo que ele não jogue, mesmo que ele não entre em campo, se ele for relacionado, o time já é cabível uma punição. Porque tu não... É a mesma coisa. O Grêmio contratou o Borja, o Grêmio correu para escrever o Borja para poder relacioná-lo no jogo. Tu não pode relacionar um cara sendo que o cara não está inscrito naquele campeonato, naquele time. Correto? Bom, a situação é a seguinte, ó. Nestor Aig falou sobre a situação. Abre aspas, vou pegar bem certinho aqui, ó. O Grêmio assinou com a representação em relação à situação do esporte por vigília. Vá que haja, ao final, uma pequena diferença de pontos. Aí, vão dizer que o Grêmio dormiu, mas o Grêmio não esperava nada além do acobertamento da CBF ao esporte. O diretor da competência da CBF acobertou o erro. A solução do Grêmio está em jogar e ganhar a classificação dentro de campo. Era nosso dever tentar as providências, mas o Grêmio não esperava nada da CBF. Ou seja, o vice de futebol, o Nestor, foi lá e ó... O jurídico, perdão, do Grêmio, Nestor Aig, foi lá e ó... deu uma chinelada na CBF por conta dessa situação. Muita gente vai dizer, antes de prosseguir aqui eu vou dizer uma coisa. Muita gente vai falar, mas essa é choradeira. Galera, eu acho que assim, ó, da mesma forma, porque em 2016 o Inter fez a mesma coisa. E o Inter estava certo. Eu falei na época que é óbvio que eu, como gremista, queria que o Inter se lascasse. Mas eu falei na época para um amigo meu, eu disse, cara, nem tinha canal ainda. Se tá acontecendo algum erro jurídico, tem que ir atrás. Porque eu aposto, se fosse Grêmio, se fosse o Internacional, se fosse algum time que não faz... Se fosse algum time do eixo Rio-São Paulo que fosse prejudicado, eu garanto que já teria acontecido alguma coisa. Me desculpa, mas é sempre o que acontece. Não é novidade nem nada. Pode olhar. Pode olhar como é que estão as situações em relação ao futebol do eixo, em relação ao resto do país. Quando os embrolhos entre meio do país, aí parece que não tem lei. É complicado. Bom, seguindo aqui, o Sport Recife está lutando nos bastidores para não ser punido. Continuando a situação por conta dessa situação do Pedro Henrique, que eu acabei de citar. O zagueiro acabou chegando de empréstimo do Internacional, lembrando que o zagueiro é do Inter. Por isso o clube acabou procurando a CBF e acabou conseguindo um documento sem validade jurídica, que afirma que a utilização desse jogador
não foi irregular, ou seja, não poderia haver punição. Segundo, se por exemplo, no caso do esporte, eles têm um documento, assim, falando de forma grossa, se eles têm um documento dizendo aquilo ali, eles, segundo pela CBF, eles podem entrar em campo, de forma grossa falando. Mas, falando de uma forma bem detalhada, existem certos trâmites, certas situações que devem ser colocadas, onde o documento pode sim ser irregular. Ou seja, resumo da história. Se esse caso for levado mais adiante, lá para o STJD, o STJD pode seguramente derrubar esse documento. Ou seja, se o STJD, se for mais além essa situação, for lá para o STJD, por uma questão acima da CBF, onde, juridicamente falando, claro, onde acontece a irregularidade, caso entenda pelo STJD que a equipe do esporte está irregular, não importa o documento da CBF. Se, por exemplo, for decretada irregularidade, que na minha opinião é irregular, que esse documento aí é meio duvidoso, então o esporte pode sim tomar a punição. Mas acredito que pela CBF não, até porque foi a própria CBF que acabou concedendo essa documentação como prova à equipe do esporte. Quero saber a tua opinião. É uma questão polêmica, confuso, vídeo longo mesmo. Olha, mas é bem explicado, bem detalhado para vocês entenderem a situação. O Grêmio ainda está nessa briga para tentar, mas eu já vou logo adiantando vocês, não vai dar em nada. Não vai dar em nada porque é assim que acontece aqui nesse país. Tudo acaba em nada. Entendeu? Eu esqueci a expressão exata, mas tudo acaba em nada. Entendeu, galera? Então, deixa seu like, se inscreva no canal e que o Grêmio consiga esses pontos fora de campo. Porque esperar por questão jurídica e tá lascado. Um abraço.